Vamos falar de um assunto importante, mudanças climáticas, né? Como que elas têm afetado aí a vida dos cooperados, dos produtores no dia a dia e como que a OCB tem trabalhado para minimizar esses impactos, né? Excelente, Isaac. Acho que a gente está vivenciando cada vez mais as adversidades climáticas, né, na produção, no agronegócio nacional. Isso traz um desafio adicional ali para o produtor rural, principalmente para o pequeno, para o médio produtor rural. E as cooperativas estão cada vez mais preparadas também para lidar com esse tipo de situação, com esse fenômeno cada vez mais sequencial aí ao longo dos últimos anos, principalmente. Alguns deles, inclusive, causando grandes catástrofes, né, como a gente observou no Rio Grande do Sul recentemente. Então, as cooperativas acabam sendo um elo de segurança, um elo de resiliência aí junto ao produtor rural cooperado. E as cooperativas têm alguns instrumentos para trabalhar isso da forma mais adequada, como, por exemplo, uma assistência técnica muito próxima e particularizada ao produtor rural cooperado. Então, ela assiste ali na rotina, na necessidade, no manejo da produção, em novas alternativas, em novos processos. Isso é extremamente importante, principalmente em momentos de maior dificuldade, como a gente observa quando um fenômeno climático acaba ali prejudicando a produção em loco do produtor rural. E em outras situações também a cooperativa consegue aí trazer uma certa segurança, um certo conforto ao produtor nesses momentos, principalmente nos serviços ali de rotina, de apoio e suporte a essa produção. Então, desde ali de um fornecimento de insumos, ali numa armazenagem, numa agregação de valor à produção, que são processos extremamente relevantes, ações extremamente relevantes, principalmente aí para que o produtor passe por esses momentos aí da forma menos danosa possível e que ele possa se recuperar também com a maior celeridade. Com certeza. E pensando, né, no que os produtores sofrem com essas mudanças climáticas e precisam, né, recorrer a crédito, como estão, então, o acesso a esses recursos? O que a OCB tem trabalhado, então, para facilitar o acesso ao financiamento, né, ao produtor cooperado? Perfeito. Acho que esse é um dos principais fatores aí de produção e de demanda da cadeia produtiva do agronegócio, que é o financiamento, é o crédito rural. Então, a OCB desenvolve um trabalho de base que vai ali desde as propostas para o Plano Safra, para a política pública, para a arquitetura da política agrícola como um todo, passando não só pelo financiamento, mas também pelo seguro rural. E, além disso, a gente tem uma discussão que é permanente junto aos principais órgãos de governo e instituições financeiras que lidam com esse tema do financiamento. Particularmente, quando a gente fala de cooperativismo, a gente tem algumas adicionalidades aí, além do cooperativismo agropecuário, que são trabalhadas por nossas cooperativas de crédito, que são extremamente relevantes também nesse contexto aí, de levar o crédito para o pequeno produtor cooperado, para o médio produtor cooperado, da forma mais viável e organizada possível. Então, trazendo esses dois elos do cooperativismo agropecuário e o cooperativismo de crédito, a gente faz toda uma discussão em Brasília, seja no legislativo, seja no executivo, com os principais atores aí que trabalham a política agrícola no cenário nacional. João, e além das questões do clima, né, quais são hoje os principais desafios das cooperativas ligadas ao agronegócio? Acho que tudo que impacta diretamente o agronegócio impacta diretamente também as cooperativas, né? As cooperativas trabalham em todas as cadeias de produção, seja ali de origem animal, origem vegetal. As cooperativas estão espalhadas aí em todo o país, com a sua diversidade, não só de cadeias de produção, mas também de níveis ali de inserção regional em cada uma das particularidades, que o Brasil é praticamente um mundo, né, quando a gente fala de diversidade no agronegócio. Então, as cooperativas, nesse contexto global, elas procuram aí cada vez melhor se adaptar a essas adversidades que estão inseridas no agronegócio. Além das adversidades climáticas, nós temos eventualmente também dificuldades sanitárias, como a gente observou recentemente na gripe aviária, nós temos dificuldades no próprio crédito e no financiamento rural. Então, essas dificuldades setoriais atingem diretamente a atividade das cooperativas. E as cooperativas também, para melhorar o seu processo, a sua inserção, a sua competitividade, também têm trabalhado bastante na gestão e governança. Então, elas estão se profissionalizando cada vez mais, buscando se inserir de forma cada vez mais competitiva no mercado global como um todo e trazendo esse resultado diretamente ali para o produtor cooperado, que é o dono desse negócio. Com certeza. E qual que é o trabalho, né, da OCB junto com o Ministério da Agricultura?
A gente tem uma parceria de longa data com o Ministério da Agricultura e outros ministérios também que trabalham direto ou indiretamente com a atividade rural. Então, nós lidamos ali rotineiramente com as equipes técnicas ali, principalmente do Ministério, seja da Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de Defesa Agropecuária, Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Então, nós temos um leque de demandas, de propostas, de projetos que nós trabalhamos junto a esses órgãos, que são, inclusive, aí divulgadas na nossa agenda institucional. Nós temos a Agenda Institucional do Cooperativismo, que é acessível aí a toda a comunidade, e lá estão os principais pontos, as principais pautas, que a gente tem uma rotina dioturna aí de trabalho com o Ministério da Agricultura. Logicamente, em algumas situações mais gravosas ou danosas, como catástrofes climáticas que a gente mencionou há pouco, exige um esforço maior, exige aí um trabalho a quatro mãos para que... É uma urgência, né? Exatamente, para que esse processo seja vencido com a maior celeridade e da melhor forma possível, mas o trabalho ele é muito rotineiro ali com esses órgãos. João, e outro ponto interessante, falando ainda do Ministério da Agricultura, recentemente a OACB teve uma reunião com o ministro Carlos Fávaro para tratar diversos assuntos, entre eles a responsabilidade do agro no Plano Clima, que prevê diversas obrigações para vários setores da economia, visando o enfrentamento às mudanças climáticas, com metas estabelecidas até 2035, né? Então é um plano ali bem completo. Só que o agro é o setor que tem mais responsabilidades, né, no meio disso tudo, e esse foi uma das pautas da entrevista, da reunião com o ministro, perdão. Como que a Organização das Cooperativas do Brasil enxerga essa situação e quais os impactos para os cooperados? Eu acho que com a divulgação, principalmente da consulta pública relacionada ao Plano Clima, muitas dúvidas vieram à tona, e esse espaço de diálogo junto ao Ministério da Agricultura e outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, também foram muito relevantes nesse contexto. Teve até, inclusive, uma consulta pública para tratar desse tema recentemente, e acho que houveram alguns entendimentos equivocados em relação ao papel e à responsabilidade ali do setor agropecuário. Por exemplo, um dos exemplos que a gente pode citar em relação a isso é a responsabilização em relação ao desmatamento. Então, basicamente, a grande maioria do que estava composto ali estava atribuído ao setor agropecuário, mas não é uma realidade. A gente tem outras atividades inerentes também ao processo produtivo e econômico nacional que têm um impacto direto ou indireto, inclusive nas gestões públicas em relação a esse processo. Também eu acho que o Ministério estava muito aberto a dialogar para reconhecer as práticas que, inclusive, mitigam aí as questões climáticas dentro da propriedade rural, como a área de preservação permanente, reserva legal, práticas sustentáveis de manejo, como exemplo o ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Então, isso deve ser melhor trabalhado dentro do Plano Clima, reconhecendo que o agro também é um fator de mitigação desse processo. Então, acho que ajustando aí esses entendimentos, esses diálogos, estando cada vez mais prontos e à mesa, isso traz para a gente uma imagem muito melhor, uma imagem muito mais adequada, inclusive, aí, do setor produtivo nacional e onde as cooperativas e os produtores rurais estão incluídos. Então, pode melhorar, né? Deve melhorar, com certeza. E